Olá, meu amigo produtor rural. Hoje eu quero lhes falar sobre algo muito importante para cada um de nós, que é a questão do endividamento rural. Todos nós conhecemos o caso de um amigo produtor rural que tem os seus bens entregues em garante em instituições financeiras, porque lá atrás eles contraíram empréstimos, eles firmaram os seus contratos de custeio e ao longo do tempo, com a situação de inadimplência, em razão de fatores como força maior, como casos fortuitos, não é? Nós tivemos quebra de safra, nós tivemos as questões mercadológicas, não é? Que não avançaram no preço, justamente porque não participamos da política de preços e nós passamos por uma série de dificuldades. Aliado a tudo isso, a crise mundial na economia, não é? As questões ligadas à pandemia, não é? Uma questão sanitária muito séria que agravou a situação da produção das pessoas e, portanto, houve a incidência de fatores que dificultaram a adimplência dos contratos de natureza rural. Mas é natural que o produtor saiba que ele precisa administrar essa questão. Eu me recordo que ao chegar à nossa região, eu encontrei um número muito grande de produtores endividados. E tenho observado que ao longo do tempo, embora administrando esses contratos, esses agricultores, esses pecuaristas, o produtor rural, o homem do agro, eles não estão conseguindo se desvencilhar dessa questão do endividamento rural. E nós precisamos conhecer a forma de administrar esse endividamento rural, a forma de nos libertarmos desse endividamento rural. Muitas vezes o produtor rural precisa de um custeio novo, ele precisa de um novo financiamento para dar giro à sua atividade econômica e ao recorrer à instituição bancária, muitas vezes aquele banco que ele é cliente desde 1969, desde 1972, como muita gente aqui na região, o banco então lhe diz, olha, eu não posso fazer nada porque você está inadimplente, porque você tem uma execução, porque você tem um bem que está indo a leilão, de forma que você precisa vender parte do seu patrimônio para adimplir essa dívida que você tem com a instituição, para que a instituição continue a lhe conferir crédito. Mas não é bem assim, meu amigo produtor rural. Na verdade, nós estamos carentes de um sistema de orientação, um sistema que nos dê o norte, que organize a nossa situação de estrutura patrimonial, para que nós possamos chegar à instituição bancária de forma mais firme. O que o banco quer, na verdade, não é nada mais do que a lucratividade. Ao banco interessa tão somente a lucratividade. Quando o banco diz que é parceiro do produtor rural, na verdade ele está investindo na sua questão de lucratividade, não é? Na forma como ele pode fazer para continuar no mercado, agindo dessa forma, fazendo-se de parceiro do produtor rural e o produtor sem nenhuma orientação, negociando, renegociando dívidas e indo para uma situação de total inadimplência, muitas vezes vendo seus bens ir a leilão sem fazer nada, muitas vezes vendo as execuções acontecer e ele sem poder nada fazer. É preciso que o produtor rural entenda que ele, desde a década de 60, ele tem um instrumento próprio para se defender. Mas isso a instituição bancária jamais disse ao produtor rural. Nós temos no nosso ordenamento jurídico um sistema que ele é protegido pelo Manual do Crédito Rural. Não é só a legislação civil, não é só a legislação processual que protege o produtor rural, mas, sobretudo, o Manual do Crédito Rural, que nunca foi mostrado ao produtor rural. Conhece o Manual do Crédito Rural os grandes latifundiários, porque esses constituem as suas grandes bancas advocatícias e essas bancas, naturalmente, têm conhecimento profundo, técnico sobre o Manual do Crédito Rural. O Manual do Crédito Rural vem nos orientar sobre a questão da prorrogação de dívida e da renegociação de dívida. Isso se chama alongamento de dívida. Nós sabemos que na prorrogação de dívida você tem algumas vantagens, porque você conserva a natureza originária do seu crédito. Mas na renegociação não, são novos encargos, são novas taxas de capitalização, isso penaliza de uma forma muito cruel o produtor rural. E por esse motivo, levado a negociações muito cruéis, o nosso produtor rural vem amargando uma série de dificuldades. A falta de competitividade no mercado, sobretudo,
a ausência de crédito para dar giro à sua economia, não é, à sua atividade econômica. Muitos agricultores, muitos produtores rurais, nós encontramos, são pessoas que antes eram tão produtivas, não é, tão festivas, tão alegres, e hoje são pessoas depressivas, tristes, porque o seu patrimônio está ali entregue em garante numa instituição bancária, porque ele não tem crédito para, digamos assim, contratar um número de trabalhadores que possa fazer os tratos culturais que a cultura necessita para responder, não é? Tudo isso se faz com dinheiro, tudo isso se faz com recurso, com crédito, mas ele não adquire esse crédito, ele não consegue ter acesso a esse crédito porque ele está inadimplente. E, na verdade, amigo produtor rural, você precisa saber que não é apenas você entregar o seu patrimônio. Você não deve entregar o seu patrimônio, porque o seu patrimônio é a resposta do suor de toda uma vida, não é? Não só sua, mas de toda a sua família, entendeu? Você não pode deixar de pagar o crédito que você assumiu, mas você tem que pagar dentro de uma coisa que os bancos jamais lhe disseram, que é a capacidade real de pagamento do produtor rural e a capacidade real de pagamento da propriedade. Muitas vezes, quando o banco chama o produtor rural para renegociar aquela dívida, ele está, na verdade, afundando ainda mais a situação do produtor rural. Porque ele, ao contrair novas taxas de capitalização, ao contrair novos encargos, ele estará apenas adiando uma situação que, na verdade, se agravou profundamente, gravemente, não é? Porque os juros são abusivos, não são juros capitalizados lá na ordem natural, na origem do crédito rural, mas são juros novos. E isso faz com que o produtor rural tenha a sensação falha, equivocada de que ele adquiriu um respiro, que o banco foi seu parceiro e deu um respiro para que ele pudesse se proteger e que ele pudesse continuar produzindo. Mas não é nada disso. Ele está apenas dificultando ainda mais a sua situação, não é? Com a renegociação, ele adquire novas taxas de capitalização e a sua dívida fica infinitamente maior, não é? Então é preciso que o produtor rural ele procure uma assessoria para que possa se orientar e entender a natureza do seu crédito rural, não é? A estrutura do seu crédito rural, de sua dívida rural, o que é que está acontecendo com a sua estrutura patrimonial em razão da dívida agrária, não é isso? Então, por isso que eu acho que nós carecemos de orientação. Não é o produtor rural ir ao banco e aceitar o que o banco quiser. Porque por mais que o produtor ele possa querer dialogar, que ele queira argumentar com o banco naturalmente ele lhe oferece a renegociação. E a renegociação é altamente penalizadora para o produtor. E ele não tem voz, porque ele não está orientado a entender, a discutir com o banco, não é de igual para igual, dizendo a ele que o manual do crédito rural é o grande instrumento, a grande ferramenta, o grande expediente que protege o nosso trabalhador, o nosso produtor rural, não é? Ele precisa conhecer esse instrumento, ele precisa se valer desse instrumento. Então, ele precisa procurar um especialista para que ele possa, através de uma sessão de viabilidade, uma consulta com um profissional que entenda de crédito rural, que seja especializado em crédito rural, para que ele possa estudar, analisar a sua situação de estrutura de crédito rural. A partir daí, traçar, desenhar, construir um modelo, um sistema que possa fazer com que você se desvincule dessa dívida rural e volte finalmente a crescer e a produzir. Produtor rural é para plantar, colher e viver bem, não é? O agro não pode parar. Eu reputo ao produtor rural ser o grande herói do nosso país. Nós temos um país essencialmente agrícola e nós sabemos que durante a pandemia nós crescemos cerca de 36% a mais do que no período anterior à pandemia. Então o produtor rural foi o grande herói que não nos abandonou, que não parou de produzir, não é? E nós hoje fazemos parte dos grandes produtores de alimentos do mundo, não é? A cada 5 pratos de alimento produzido em todo o mundo, 1 é do Brasil. E o Brasil, naturalmente, ele está sendo visto em todo o mundo
como grande celeiro de grãos, víveres e água doce potável pronta para o consumo humano. Então, nós entendemos que o nosso produtor rural, ele precisa ser assistido, ele precisa ser orientado. Ele não pode deixar de crescer, e ele só pode crescer com acesso ao crédito. Não é porque ele está com um bem garante que ele não vai crescer, que ele não vai ter acessibilidade ao crédito rural. Ele precisa ter esse acesso. E para isso ele precisa construir um sistema que o defenda, que o oriente, que encontre um norte, um desenho, para que ele possa transitar bem nesse mercado, para que ele possa se desvincular dessa situação de dívida rural. Não estamos aqui dizendo que o produtor rural deva dar o calote na instituição bancária, que o produtor rural deva deixar para trás a dívida rural. Não, ele estará infinitamente piorando a sua situação. O que ele precisa é administrar essa situação, resolver essa situação, encontrar a solução para que ele possa libertar os seus bens e finalmente viver com a condição, a possibilidade de competir no mercado e dar o tão sonhado giro na sua economia, na sua atividade econômica. E isso não é coisa impossível. Cada caso é um caso, mas todo produtor rural que tem uma questão de endividamento rural, ele deve procurar um profissional especializado em crédito rural, não é? Muitas vezes a pessoa diz, olha, eu já tenho meu advogado, eu já tenho meu contador, mas eu acredito que o generalista, ele não tem condição de se ater às especificidades próprias do crédito rural. Portanto, você deve procurar um especialista em crédito rural, não é? E eu trouxe aqui para vocês uma notícia que eu acho que pode ser de grande valia. Não é? Existe agora na nossa região uma empresa de consultoria própria para a questão do endividamento rural, para a questão do crédito rural, do estudo do crédito rural, a estruturação da administração das estruturas creditícias rurais, não é? Para que se possa analisar, para que se possa balizar a situação de cada produtor rural, administrar, vencer essas dificuldades e entregar novamente ao produtor rural a possibilidade, a condição, não é, de transitar bem no mercado, de voltar a crescer, livre daqueles atropelos tão terríveis, não é? Decorrentes da dívida rural, que não deixa o produtor crescer, que não deixa o produtor ter acesso ao crédito. O produtor precisa libertar os seus ativos, não é? Muitas vezes, lá atrás, um produtor rural contratou uma dívida de 200 mil, por exemplo, com a instituição bancária, e hoje ele entregou um patrimônio em garantia, muitas vezes um patrimônio de 250, 300 mil, e hoje esse patrimônio vale R$1 milhão. Então, não é justo, não é, que o produtor rural fique com 800 mil em ativos seguros pelo banco. E ao procurar o banco diz, olha, me pague aqui o seu crédito e você voltará a crescer porque eu vou voltar a lhe dar novos créditos, não é? Novos custeios vão chegar para você. Mas não é assim, não é? Se eu lhe devo 200 mil, eu preciso que você fique com a garantia de 200 mil e liberte os 800 mil em ativos que eu tenho aí em segurança. E para isso, o especialista em crédito rural, ele tem o expediente administrativo, inicialmente, e vencido o expediente administrativo, ele tem uma série de ferramentas de ordem judicial para vencer isso. Porque, na verdade, o produtor rural precisa ser apresentado ao Manual do Crédito Rural. É uma legislação, é uma compilação de normativas que existe desde 1960, desde a década de 60, o início da década de 60, e que não foi apresentado ao produtor rural, sobretudo em nossa região. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos conhecer essa estrutura para que nós possamos nos proteger. Então, foi criada em nossa região uma empresa específica para isso. É a IES Soluções. A IES Soluções, ela tem uma solução própria, específica para cada caso, não é? Nós vamos estudar o caso do produtor rural, nós vamos entender por como o produtor rural chegou àquela situação e vamos encontrar as alternativas, as estratégias próprias através das técnicas processuais, as técnicas administrativas, as técnicas próprias que permitem ao profissional solucionar o problema do produtor rural, libertar aqueles bens do produtor rural, não é?
não deixando que ele continue com aquela dívida, mas administrando aquela dívida, solvendo aquela dívida, não é? Dentro da sua real capacidade de pagamento. Isso é o que nunca foi observado, não é? Então nós precisamos observar isso e precisamos urgentemente nos proteger e voltar a crescer. O agro não pode parar. Por isso, nasceu a IS Soluções, está aqui à disposição. Nós estamos atendendo na sede da empresa IS Soluções, que fica localizada aqui na Fazenda Santa Lúcia, próxima ao distrito de São João do Panelinha, às margens da BR-101. Nós temos uma sede para atendimento, nós temos um escritório de apoio em Camaquã. Para isso, nós atendemos online para todo o Brasil e fazemos também visitas ao produtor rural que quer digamos assim, uma consulta, que ele quer ser atendido na fazenda, porque na fazenda dele ele pode reunir a família, é uma empresa familiar, ou ele quer a opinião dos filhos, a opinião da esposa, quer que o profissional conheça em loco a sua situação, ou quer mais privacidade. Então nós podemos perfeitamente nos deslocarmos e atender na fazenda do produtor rural, não é? Temos a nossa sede, podemos atender na fazenda do produtor rural, atendemos online, não é? E ainda temos um escritório de apoio na cidade, em Camaquã. Então, por tudo isso, amigos, eu desejo que o produtor rural adquira uma nova estrutura de consciência, para que ele entenda que a dívida rural não é o fim da sua atividade. Ao contrário, ele precisa conhecer, ele precisa entender as nuances da sua dívida rural, para que ele possa administrar, para que ele possa se desvencilhar dessa dívida, não é? Pagando a instituição bancária e libertando o seu bem e finalmente voltando a crescer, voltando a investir, com acesso a crédito, tudo como o Manual do Crédito Rural idealizou para o produtor rural. O agro não pode parar e nós precisamos nos proteger.